Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 32. Estou no terceiro dia, no terceiro domingo da série de mensagens, Caminho de Dor, Caminho de Vitória, que é a contagem da ceia até a ressurreição de Jesus. Nós já falamos sobre a ceia do Senhor, já falamos sobre o Senhor avisar a Pedro acerca daquilo que iria acontecer. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre um dos momentos mais difíceis, da caminhada de Jesus, que é, de fato, o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Quem achou diz amém? Marcos, capítulo de número 14, verso 32 ao 41. Eu achei que eu tinha dito. Marcos, capítulo 14, verso 32 ao 41, vai nos dizer assim: E quando comiam, Jesus pegou um pão e 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste à morte, fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Abba, Pai, tudo te é possível, se é possível, passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se do povo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, o traidor se aproxima. Amém? Como que nós podemos passar, ou como que nós passamos diante de determinadas situações que nós sabemos que está por acontecer? Situações duras, situações difíceis. Como você se comporta diante dessas situações? As mais duras que você pode pensar. Às vezes, quando você recebe uma notícia muito ruim e você precisa encarar a situação de frente, como que você vive diante dessa situação? Às vezes, a resolução ou o encarar está alguns dias à frente, mas você já tem uma notícia muito dura. Por exemplo, alguém que recebe uma notícia que está com câncer avançado. Como fica o coração da pessoa dessa forma? Alguém que descobre que está com determinada doença, ou que precisa resolver uma situação muito complicada. Quando nós sabemos do problema, é melhor ou é pior? Como que nós encaramos as difíceis situações que a vida nos oferece?
Como que você se prepara para cada uma delas? Ou quando nós somos pegos de surpresa, nós que somos seres humanos limitados, não sabemos o que irá acontecer à meia-noite do de hoje, como que nós resolvemos essa situação? Como nós nos comportamos diante disso? Essas perguntas que eu estou fazendo, elas são muito pertinentes para o texto que nós estamos falando, por causa de alguns motivos muito importantes. O primeiro deles é a importância de nós sabermos que Jesus carregava consigo duas naturezas. Jesus não era somente o filho de José e de Maria. Jesus não era somente homem, mas Jesus também era Deus. Mas Jesus também não era somente Deus, o Filho de Deus. Ele também era homem, homem de dores, como diz Isaías, que sabia do que padecer. Jesus, como homem, ele andava em sua caminhada, ele tinha as mesmas dificuldades que nós tínhamos. A Bíblia vai nos dizer, em João, que Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro, e quando ele chega na casa de Marta e Maria, que era um lugar onde ele amava, de pessoas que estavam ao lado dele, pessoas que ele tinha proximidade delas, Jesus chora. Ali naquele momento, a emoção do choro de Jesus era a sua natureza humana, sabendo, se compadecendo da situação. Mas, em compensação, ele também tinha a sua natureza divina. A sua natureza divina não passava por cima da sua natureza humana, e nem a sua natureza humana fazia com que a sua natureza divina fosse falha. Ele, como Deus, ele sabia do que estava por acontecer. Ele conseguia saber o pensamento dos fariseus, dos escribas. Ele conseguia ver o que eles estavam armando para ele, aquilo que eles estavam pensando, e trazer respostas completas e objetivas, com o intuito de fazer com que eles viessem a crescer no caminho que eles estavam, que eles viessem a compreender a verdade da palavra de Deus, porque Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. Diante dessa situação em que Jesus era homem e era Deus, ele já previa tudo aquilo que ele havia de acontecer, ou melhor, ele não previa, mas ele já sabia do que estava para acontecer, não somente aqui nesse momento do texto que foi lido, mas muito antes do mundo ser criado, antes dele ter criado Adão e Eva, e ambos terem desobedecido, e todos nós sofrermos a consequência acerca dessa desobediência. Jesus já sabia que eles iriam pecar, que ele seria necessário ir para que nós tivéssemos o direito à vida eterna, através da vida dele vencer a morte, por ele ser o sacrifício perfeito. Jesus era Deus, e ele conseguia saber aquilo que iria acontecer, e por mais que uma natureza não interferisse na outra, ele no seu corpo físico também sentia as dores acerca daquilo que ele estava vivendo. Mas uma prova acerca disso é que Jesus, mesmo antes de ser condenado, antes dele ser preso, melhor dizendo, ele já dizia aos seus discípulos: olha, eu vou morrer, mas eu ressuscitarei e encontrarei vocês. Aqui mesmo, dentro desse jantar que eles estavam fazendo de ceia, Jesus disse a eles: olha, eu vou ser preso, eu vou morrer, mas eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Eu vou adiante de vocês e encontrarei vocês. Ele sabia do que estava acontecendo. E junto dessa ideia dele saber do que estava acontecendo, a sua natureza humana também padecia ou necessitava de continuar um relacionamento com Deus. Haja vista que o relacionamento que Jesus tinha com o Pai não era um relacionamento como o nosso, superficial, fraco, mas Jesus tinha prazer em se relacionar com Deus. Ele não ia a Deus simplesmente por aquilo que ele precisava, mas ele iria ao Pai por ele ser o Filho unigênito do Pai. Tanto é que quando Deus se refere a Jesus, ele diz: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho tanto alegria. Em outras versões ele vai dizer: esse é meu Filho amado, em quem me apraz. Ou seja, eles tinham um relacionamento profundo, e Jesus vai em direção ao Pai, sabendo da necessidade que ele tinha de buscar, para que ele não viesse a retroceder, para que ele viesse a buscar a força que ele precisava para enfrentar as difíceis situações que estavam por acontecer. Ali no Getsêmani,
ao subir aquele monte, ele saberia que o Getsêmani é o princípio das dores que nos trouxe a vida. A crucificação de Jesus não começa, diferente do que nós pensamos, na hora que ele está sendo julgado por Pilatos, na hora que eles colocam ele para sofrer uma condenação que ele não merecia sofrer. A condenação de Jesus, a crucificação de Jesus, vem muito antes, quando ele, como Deus, sabia de tudo aquilo que ele precisava fazer, e mesmo assim, ele não esmurece. Jesus, no céu, antes do seu nascimento, ele saberia que ele receberia os nossos pecados, ele sabia que ele haveria de se entregar por nós, sofreria na carne, mas ele não deixa de vir ao mundo por causa de nós. Isso é o verdadeiro amor, isso é, de fato, o que nos traz a certeza do quanto Jesus nos ama. O amor dele não é demonstrado somente na cruz, mas começa um pouco antes. A Bíblia vai nos dizer, no verso 32 a 34, as seguintes palavras: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem e vigiem. As palavras de Jesus a esses homens não são palavras simplesmente jogadas ao vento. Como eu disse, Jesus sabia do que estava por acontecer, ele sabia do seu destino, e por isso ele se coloca em oração. Ele sabia daquilo que ele iria enfrentar, então ele não quer enfrentar aquilo sozinho, ele não quer provar nada ao seu pai, que ele é bom, que ele simplesmente conseguiria vencer. Mas ele, como nós deveríamos fazer, ele se coloca em oração diante dos problemas que haveria de enfrentar. Jesus era Deus, mas ele também era homem, e por ser homem ele sabe dessa necessidade. E outra coisa, ele não vai sozinho. Jesus olha para 3 pessoas, que eram pessoas mais próximas dele, que estavam na sua caminhada junto dos demais. Ele chama esses 3, que em todos os momentos estavam com ele, e os coloca para ir juntos. Jesus está nos ensinando nesses versos, que nós não podemos andar sozinhos. Ele, como Deus, ele vai ao monte do Getsêmani, e simplesmente com o intuito de chegar diante de Deus, e apresentar a Deus o seu coração, mas ele não vai sozinho. Não importa o que acontece depois, se esses homens dormiram por 2 vezes, mesmo Jesus chamando a atenção deles, mas o que importa é que eles não estavam sozinhos. No seu momento de dor e de angústia, ele não está sozinho. Ele contava com pessoas que eram leais a ele, que estava do lado dele. Ele diz: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Essa palavra orar, às vezes nós precisamos explicar ela de uma forma mais clara e mais objetiva, porque nós vestimos o nosso coração de uma religiosidade tamanha, que nós ofuscamos o verdadeiro sentido da oração. A oração, ela não é nada mais, nada menos do que uma conversa sincera com o Pai, onde nós apresentamos a Ele aquilo que nós precisamos. Nós apresentamos a grandeza dEle, nós o reverenciamos porque nós conhecemos quem Ele é. E por isso nós chegamos também diante dEle, e apresentamos a Ele a nossa necessidade, os nossos problemas, aquilo que está dentro do nosso coração. Talvez a maioria daqui é pai, e se aqueles que não são pai, um dia foi filho, e sabe que no momento de dificuldade, a primeira coisa que pode fazer é procurar o pai ou responsável para que eles viessem a colaborar diante do problema que ele estava vivendo. Jesus disse: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Ele não estava indo conversar com Pedro, Tiago e João, mas ele estava indo ter uma conversa sincera com o seu pai, diante daquilo que haveria de acontecer.
E ele chega diante dessas pessoas, sem mentir aquilo que estava para acontecer, aquilo que seu coração estava sentindo, aquilo que a sua alma estava sentindo. Ele diz: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Era uma agonia sem tamanho, e não era simplesmente por causa dos açoites. Ele, como Deus, ele via o que estava para acontecer, e o seu corpo físico começa a padecer nesse momento. O seu corpo físico começa a sentir a angústia do que está por vir. Ele provavelmente, por saber, ele sente as dores, ou começa, melhor dizendo, sentir as dores, sim, dos açoites. Ele começa dentro da sua alma, olhar para aquilo que estava por vir e começa a sentir. Mas além de tudo isso, e muito mais profundo, exatamente nesse momento, e eu quero parafrasear isso, ele olha para dentro de si, não enxerga nada de errado nele. Ele não consegue, ele sendo Deus, ele não consegue enxergar, seja na sua natureza divina, seja na sua natureza humana, ele não consegue enxergar uma mentira sequer. Ele não consegue enxergar um olhar atravessado sequer. Ele olha para dentro de si, ele não vê uma fofoca. Ele provavelmente lembra da sua trajetória de 33 anos e meio, e não vê uma má resposta aos seus pais. Ele olha para dentro de si e não vê um sentimento de inveja, de orgulho. Ele olha para dentro de si e não vê nenhum sentimento de arrogância dentro do seu coração. Ele não acha nada de erro. Mas ao olhar para frente, ele vê toda aquela pureza, toda aquela alma mais branca que a neve. E ele vê ela toda suja, encardida, mal cheirosa, porque desde Adão até o último homem que vi, aqueles em que ele escolheu, os seus pecados iriam sobre ele. Aquele que era puro, santo, passa a não ser mais, porque ele toma os meus e os seus pecados e coloca dentro de si. Já não é mais branco. Até esse momento ele poderia cantar alvo como a neve, mas agora não mais. A partir do momento da cruz, ele sabia do que ele iria enfrentar. Dentro do seu corpo, o seu corpo físico começa a simplesmente a sentir o peso da responsabilidade. E ele diz aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem e vigiem. Meus irmãos, graças a Deus, tenho uma imunidade muito boa. E há muitos anos mesmo, que eu não tinha dor de garganta. Mas de outubro para cá, do ano passado até dezembro, eu fui acometido de uma dor de garganta profunda, e eu já estava pregando aqui na Aliança da Cruz, e eu me lembro de um dia passar lá na loja do Celso, num sábado de manhã, e falar: Celso, eu preciso do telefone do Marcelo, porque eu preciso tomar uma amoxicilina para ver se desobstrui a minha garganta, porque ela está doendo, e eu tenho que pregar amanhã de manhã e amanhã à noite. Mas essa dor de garganta, ela só veio por causa da pressão que estava sobre mim, sobre aquilo que eu estava sofrendo naquele momento. A pressão faz com que a nossa mente, muitas vezes, ela começa a agir de uma forma, a imunidade baixa, e nós começamos a ser acometido de gripe, dessas situações. Por quê? Porque muito está na nossa mente. Jesus estava passando por isso. A mente dele trabalhava vendo aquilo que haveria de acontecer, e por isso ele diz aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, até a morte.
Fiquem aqui e vigiem. Jesus sabia do que estava para acontecer. Por isso, ele chega e começa a procurar os seus discípulos depois. Ele diz assim, o verso 35 e 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A oração de Jesus diante de Deus, o seu Pai, é uma oração de um filho obediente, mas de um filho que estava sofrendo já um pouco do que ele iria enfrentar mais à frente. Ele chega diante de Deus, não negando a sua missão, mas ele sabia que o cálice que ele iria enfrentar era muito grande. E aqui não estava ligado, mais uma vez eu te digo, somente aos açoites, mas o cálice que Jesus está se referindo é a ira do seu Pai que viria sobre ele. Você já teve a oportunidade, você que é filho, ou você que é pai, de passar por uma situação onde o seu filho ou você fez uma arte tamanha que você foi preciso corrigi-lo de uma forma veemente, pegando a vara e exortando ele, e você fazer aquilo com ira, por causa da vergonha que ele um dia cometeu. É exatamente o que Deus iria fazer com nós, só que muito pior, porque Deus iria nos condenar, porque esse era o nosso destino, a condenação eterna. Não ache que qualquer um de nós, por melhor que seja, somos bons o suficiente para merecer a salvação. Não. Pastor, mas eu sou filho de Deus. Não. Filho de Deus é Jesus. Ele é o único filho de Deus. A palavra unigênito significa único. Nós somos filhos adotivos de Deus. Nós somos filhos adotivos dele. E nós só fomos adotados porque Jesus sofreu a ira que era destinada para mim e para você. Jesus, nesse momento, diz ao Pai, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, o cálice da ira dele. Mas sabendo do seu futuro, ele não chega determinando nada, ele não chega mandando o Pai fazer nada, exigindo nada do Pai. Ele diz, Pai, mas se possível, afasta de mim esse cálice, mas em tudo faça a tua vontade. Ele não chega diante de Deus com ordenanças, mas ele chega diante de Deus com humildade. O Senhor está nos chamando a entender que se eu e você somos filhos, o primeiro passo de um filho é chegar diante do Pai com humildade. Porque se ele, que é o filho legítimo de Deus, ele chega diante do seu Pai com humildade, por que eu vou chegar diante de Deus com arrogância? John Stott, ou melhor, R.C. Sproul vai dizer que a oração, ela deve ser uma conversa sincera diante do Pai, com reverência e temor. Nós precisamos ter reverência e temor diante de Deus. E temor diante de Deus não significa achar, poxa, eu sou íntimo do Pai, então eu vou chegar nele de qualquer jeito. Não, nós temos que ter reverência diante de Deus, porque Jesus tem referência diante do Pai. Paizinho, a palavra Abba, Pai significa Paizinho, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É a oração de um filho que sabia daquilo que o Pai tinha para ele, que sabia que o Pai tinha o melhor para ele, que a vontade dele poderia ser dita, mas o que importava não era o que ele queria, mas era o que o Deus Todo-Poderoso queria, porque é a vontade desse Deus que é boa, perfeita e agradável. É essa vontade de Deus que eu e você devemos experimentar. É essa vontade que eu e você precisamos chegar dele
E parar de sermos arrogantes diante dele, achando que eu sei do que eu preciso. Não, nós não sabemos. Nós não sabemos. A Bíblia vai nos dizer em Romanos que nós não sabemos orar como convém, porque nós oramos por nosso próprio prazer, por nosso próprio deleite. Por isso o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu apresento a Deus a nossa causa, mas Deus fala para nós. O Espírito chega diante de Deus e diz: o Lucas está achando que ele precisa disso, mas ele não precisa disso agora, ele precisa de outra coisa. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. O verso 37 em diante vai dizer assim: e voltando, achou-se dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou outras vezes dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou, da terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Em outras versões, vai dizer que Jesus, quando começa a fazer essa oração, a sua cabeça começa a suar gotas de sangue, porque tamanha era a sua angústia naquilo que ele estava vivendo. Ele estava numa angústia tão profunda que os seus poros começam a não suar mais água, suor, mas começa a gotejar sangue por causa daquilo que ele sabia que ele estava para enfrentar. E por isso ele se volta a orar novamente, e ele diz aos seus discípulos por 2 vezes, encontra os seus discípulos dormindo por 2 vezes, e ele tem o intuito de nos ensinar com isso, que muitas vezes, diante das tribulações que a vida nos oferece, nós estamos dormindo, em vez de nós chegarmos diante de Deus e apresentarmos a Ele as nossas necessidades. Ele está nos mostrando que existem muitas pessoas que estão do nosso lado, que estão necessitando da nossa intercessão, da nossa oração. E sabe como nós estamos? Dormindo. Nós estamos desacordados e nós não entendemos. Nesse momento, provavelmente existia uma batalha muito grande espiritual. Nesse momento, provavelmente, de fato, eles estavam cansados, porque eles haviam de preparar o momento da ceia. Eles haviam tido a primeira impressão, quando Jesus chega para eles e diz que um deles iria o trair. Jesus já havia confrontado Pedro, já era alta hora da madrugada, e por isso eles se colocam a dormir, eles estão extremamente cansados. Mas diante das circunstâncias nós precisamos estar vigilantes, porque o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a interceder uns pelos outros. Ele está dizendo: não siga o exemplo, mas passa a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Retirando-se de novo, orou as mesmas palavras. Esse verso 39 nos traz a responsabilidade de nós apresentarmos a Deus aquilo de fato que nós estamos vivendo. Se nós estamos passando situações, são elas que nós devemos apresentar diante de Deus, porque depois disso acontecerá aquilo que aconteceu com Jesus. Quando nós temos a certeza desse relacionamento com o Pai, e nós fazemos como Jesus assim fez, nós mudamos o nosso cotidiano. Hoje na escola bíblica, eu estava dizendo aos irmãos que estavam aqui presentes, que nós precisamos nos parecer com Cristo. As nossas atitudes devem ser atitudes que nos conduzem a parecer mais e mais com Jesus, a ter as mesmas atitudes que eles. E não é somente, eu ainda citei a ideia do The Chosen, onde nós vemos um Jesus ali todo descolado. Não é essa a ideia, mas é em todos os momentos. Nós precisamos nos parecer com Ele em todas as circunstâncias,
Inclusive, agora, citando nesse momento, o momento da oração. Porque se ele, como Deus, tendo a sua natureza divina, ele foi diante do Pai, nós também necessitamos de buscar esse Pai, para que nós possamos chegar, como está descrito o verso 42. O verso 42 diz assim, que após Jesus encontrar aqueles homens dormindo por mais uma vez, ele chega diante deles e diz, levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. A teologia, o seminário nos ensina sobre nós lermos o que está dizendo e sentir o que a pessoa está dizendo. Nesse momento do verso 42, Jesus já não estava mais angustiado. Jesus sente a responsabilidade e ele está revigorado. Ele chega diante do Pai, sim, pedindo ao Pai para poder afastar o cálice, mas fala para Deus fazer a vontade dele. Ele chega diante de Deus angustiado até a morte, suando gotas de sangue, mas ele não está disposto a retroceder. E depois de um período de oração sincera, uma conversa sincera com o Pai, ele chega diante dos seus discípulos e diz assim, levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus já não estava mais com a sua voz baixa, ele não chega mais cabisbaixo, mas ele está pronto a enfrentar aquilo que estava por vir. O momento ápice da humanidade, aquilo que iria transformar a vida de milhões de pessoas, ele estava pronto a sofrer por todos nós, porque ele foi diante do Pai, buscar as respostas que ele precisava, buscar se fortalecer no Pai, como nos diz o verso aqui, com sinceridade. Meus irmãos, nós iremos passar por situações muito difíceis, mas dentro de todas elas, é em oração que nós iremos conseguir vencê-las. É de joelhos, é dando a oportunidade de ouvir aquilo que Deus está nos dizendo, que nós iremos vencer os problemas. Você sabe do que você vai enfrentar amanhã, você sabe do que você precisa para amanhã, você sabe do que está por vir para a sua vida. Então chegue diante de Deus em oração, para que você saia daqui, para que você enfrente as coisas de cabeça erguida, para que você possa ter a confiança de que, independente daquilo que aconteça, existe um Senhor soberano que controla todas as coisas. Jesus, como Deus, previu a cruz. Ele viu a cruz, ele viu os açoites, ele viu a coroa, ele viu a humilhação, ele viu a injustiça, ele viu a traição, ele viu a lança perfurando o seu corpo, e nós vamos falar melhor sobre isso mais à frente. Ele viu os meus e os seus pecados, mas em oração, ele se fortalece porque ele viu ele ressuscitando ao terceiro dia, e trazendo vida a muitos, ressuscitando junto com ele, muitos e muitas outras pessoas, que foram escolhidas por ele. O Senhor nos convida a orar, a ter intimidade com ele. O Senhor nos convida a viver uma vida de, nos momentos bons, agradecer a ele pelas necessidades, por aquilo que nós estamos vivendo de bom. Mas ele também nos convida, diante dos problemas, a apresentar a ele e dizer a ele: Senhor, faça a tua vontade. Se possível, me livra do problema, mas se não, faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque como filhos obedientes de Deus, nada é melhor para as nossas vidas do que a vontade soberana dele. Nada é melhor para as nossas vidas do que o querer dele. Nós só precisamos apresentar a ele. E eu quero encerrar te dizendo uma coisa. Eu quero que você faça uma análise da sua vida e veja de fato aquilo que
você está enfrentando. E não somente isso, mas principalmente o que tem te afastado de Deus. Que você olha e fala assim, mas eu não vou conseguir superar isso. Eu não vou conseguir vencer esse pecado que eu estou vivendo. Existe um Deus que morreu por você. Existe um Jesus que morreu por você. E que venceu a morte para que você tivesse vida. Se Ele foi capaz de vencer essa morte, Ele também é capaz de fortalecer você diante dos seus pecados. De gerar santidade em seu coração, para que você possa negar todas as suas vontades, para que seja feita a vontade dEle. Para você poder dizer em seu coração que você é escravo da vontade do Senhor, que você é um filho obediente dEle. Se coloque de pé. Eu parafraseio as palavras de Ageu Gomes, dizendo a você, se você não crê que Jesus pode mudar os seus problemas, se você não crê que Jesus pode gerar santidade na sua vida, então tire o título de cristão da sua vida. Porque o Deus das Escrituras, Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar todas as coisas. Ele pode mudar todas as coisas. Apenas apresente a Ele, como filho obediente, aquilo que você precisa, para você viver e crescer cada vez mais nele. Nós estamos chamando você aqui, nós estamos falando com você, por causa de igreja ou placa de igreja. Nós queremos apresentar um Jesus para você, que era homem e era Deus, que sabia das suas dores, das suas dificuldades, e mesmo assim enfrentou tudo para que você tivesse vida. E a primeira coisa que você pode fazer é viver uma vida de santidade a Ele. Você pode reverenciá-lo da melhor forma, vivendo uma vida de santidade com Ele. Nós vemos aqui na igreja, nós cantamos canções tão lindas de exaltação a Ele, glorificamos a Ele, dizendo glória a Deus, e Ele sim recebe isso. Mas o maior ato de louvor que você pode dar a Ele é se entregar totalmente a Ele, dizendo: Senhor, eu não quero mais viver, mas viva o Senhor em mim. É dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso eu nego a mim mesmo. Por isso que eu tiro de mim aquilo que não te agrada, para que o Senhor venha a ser estabelecido sobre a nossa vida. Eu passo a entender que a minha vida aqui, ela é apenas algo passageiro, que o que importa é o que eu vou viver com Ele lá, e isso é real, e está chegando. Por isso, você que queira entregar a sua vida a esse Jesus, que entregou a vida dele por você, saiba que em primeiro lugar é Ele que está te convencendo. É o Espírito dele que está te chamando. Não é você, mas é Ele, tudo é Ele. Se há algo bom em nós, é Ele, como diz Calvino. O maior ato que você pode dar a Ele é você se entregar ou reconciliar-se com Ele e decidir viver uma vida com Ele em santidade. Não estou te chamando aqui para você ser abençoado. Eu não estou te chamando aqui para você ter os seus problemas resolvidos. Eu estou te chamando aqui em um convite sério, para você viver a vida por Ele. E você pode até dizer que você não consegue. Ele é o Deus que consegue fazer com que você possa trilhar um caminho de santidade.
Por mais duro e difícil que seja, não importa. Ele é quem nos convence. Por isso os meninos vão cantar uma canção. E você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você dê um sinal bem alto com a sua mão. Os meninos vão cantar e você pode dar um sinal com a sua mão. Vamos todos repetir uma oração com eles, para mostrar a eles que eles têm uma família, que eles podem contar com ela. Vocês que estão aqui à frente, repitam-se comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor faça em mim a tua vontade e não a minha. Senhor Jesus, eu sei que a caminhada até a cruz é muito difícil, mas eu sei que o Senhor é o Deus que me fortalece. O Senhor é o Deus que me santifica. O Senhor é o Deus que muda a minha caminhada, que tira de mim aquilo que não te agrada. Por isso nessa noite eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor já escreveu o meu nome no livro da vida, e por isso eu me entrego a Ti, em nome de Jesus, amém. Senhor, coloco diante de Ti, Pai, todos que aqui estão, Pai, que o Senhor, ó Pai, venha mudar as histórias, que o Senhor, ó Pai, venha mudar a direção, gerar uma conversão, que haja fome e sede da Tua palavra, que haja uma entrega completa ao Senhor, que haja uma vida de santidade, Pai, uma vida de renúncia ao Senhor, ó Pai, mas principalmente uma vida de felicidade em Ti, porque o Senhor é tudo que temos e tudo que precisamos. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.